Se tem uma dúvida que eu sempre tive, foi o que aconteceu com o mestre Estilhaço. Então, vem comigo que depois da abertura você vai descobrir. Salve galera, beleza? Rafael Nari, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra variar, o segundo vídeo já vai ser do quê? Como treinar seu dragão. Foi mal pra minha voz, gente, só pra avisar que eu tenho gripado, por isso a voz vem desse jeito. Mas vamos lá, que não é isso que vocês querem saber. Pra você que não sabe, Mestre Estilhaço aí, ele aparece em alguns jogos de Como Treinar Seu Dragão e na série Como Treinar Seu Dragão Corrida Até o Limite. Sendo um Gronkle verde, ele é o dragão do Dagu, que ele passa por, vamos dizer, uma espécie de redenção talvez. Mas aí o Soluço treina ele e seu dragão e eles formam sim uma boa sintonia. Só que o Dagu é um pouquinho megalomaníaco. Como é que é? Megalomaníaco. Agora sim, falei certo. Glória a Deus. Mas enfim. Aí o Soluço não confiava muito ainda nele. Por isso ele deu um dragão mais lento e menos forte, vamos dizer assim, que ele conhecia. E no final deu muito certo. Por mais que no início o Dagu não gostou muito não. Para falar sobre ele, eu primeiro vou falar mais um pouquinho aqui sobre ele, antes de falar sobre o que aconteceu, ele sumiu e falar para vocês o que eu descobri sobre o que aconteceu com ele na série. O Mestre Estilhaço apareceu pela primeira vez lá pela temporada 3, episódio 11, se eu não me engano, quando, bem, como eu disse, o Dagu estava querendo se redimir. Então o Soluço foi lá, ensinou ele e deu um dragão pra ele. Mas, pra ser justo, não foi só o Soluço. Esses dois foram treinados pelo Perna de Peixe, o próprio Soluço e a Astrid. Nossa dupla também aparece na temporada 4 e episódio 5, onde eles salvam o Mestre Estilhaço, que o Dagu se faz de morto para conseguir salvar o Mestre Estilhaço. Também aparece na temporada 4, episódio 8, onde eles demonstram lá suas manobras evasivas lá na corrida do ouro, se eu não me engano o nome do episódio. Ainda na temporada 4, episódio 13, onde eles acabam defendendo o domínio do dragão dos caçadores de dragão. E é aí que a porca torce o rabo, porque seguido disso, enquanto eles defendem o domínio, o Mestre Estilhaço é acertado por uma pedra lá que acerta ele, e o Dagu fala pra ele, promete pra ele que ele vai ajudá-lo a sobreviver até a sua morte. Negócio assim. E então chega o ataque triplo, que eles salvam o ataque triplo, né, nesse meio tempo, esqueci de avisar. E o ataque triplo meio que contribui o favor, acabando com parte dos caçadores de dragão e deixando o Dagu subir. E o Dagu, lembra que no início ele queria mais um dragão que representasse mais a loucura dele e não um Gronkle, mas depois se apaixonou por um Gronkle. E ele acabou amando aquele dragão e os cliquezinhos dele. E então o Soluço chega e pega e fala pra ele cuidar do Mestre Estilhaço. E então, desde esse momento, a gente nunca mais vê o Mestre Estilhaço. Foi o que eu pensava, porque todas as outras vezes que eu olhava a série, eu nunca mais vi ele. Mas, dando uma pesquisada, eu descobri que lá... Mas aí, pesquisando informações para fazer esse vídeo, eu encontrei uma foto e dei mais uma pesquisada e realmente ele aparece novamente na 6ª temporada, no episódio 13, lá no último episódio, no casamento do Dagu. E ele aparece lá, no cantinho. E eu nunca vi. Eu acho que eu sou meio cego mesmo. Porque, sendo bem sincero com vocês,
Na minha cabeça, ele tinha morrido porque o Dagu, desde então, só montou o ataque triplo. Nunca mais entendi por que ele não apareceu. Então, a minha explicação é que ele tinha morrido. Mas não, ele estava no casamento do Dagu esse tempo todo. Mas, nesse meio tempo, fica a pergunta que não quer calar. O que aconteceu com essa relação de humano e dragão, de humano e Gronkle, entre o Dagu e o mestre Estilhaço? Porque desde então o nosso Daguzinho sempre usou o ataque triplo, né? Então fica bem estranho. Mas você acha que eu ia deixar você ficar curioso? Não, né? Se é pra trazer um vídeo, vamos trazer um vídeo direito, ué. Meus amigos, a resposta disso estava lá no jogo Dragons Titan Uprising. E quem responde a nossa pergunta nisso tudo é ninguém mais, ninguém menos do que o Perna de Peixe. E galera, sinto muito em dizer isso, mas a relação de humano e dragão do Dagu e do mestre Estilhaço acabou, não existe mais. E essa é a explicação total pro Dagu só usar o ataque triplo? Na verdade, não. Tem um pouquinho mais de informações aqui que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro motivo: o Perna de Peixe sim nos diz que era uma dupla estranha, já que o Dagu era um pouquinho maníaco. Isso não combinava nem um pouco com a personalidade do mestre Estilhaço, por mais que eles tivessem um bom vínculo e aquelas manobras insanas. Motivo número 2: o nosso querido Dagu e seu dragão, por não se entenderem muito bem, teve um desentendimentozinho, que é: o mestre Estilhaço sempre tentava impressionar o Dagu, mas não tinha reconhecimento. O Dagu não dava reconhecimento, a não ser quanto beneficiava, quando beneficiava ele, é claro. E o Perna de Peixe também fala que seria capaz de dar a vida para salvar o outro, e foi o que aconteceu. O mestre Estilhaço quase deu a vida para salvar o Dagu. Motivo número 3: o nosso querido mestre Estilhaço precisou de cuidados médicos depois daquela luta lá da qual que era a quarta temporada, lá no episódio 13. Tive que ler o roteiro aqui, pessoal. Mas daí quem fez isso, quem cuidou dele, não foi o Dagu, e sim o Perna de Peixe. O Dagu só aparecia para contar algumas histórias sobre as aventuras dele e o ataque triplo, o que magoava muito o mestre Estilhaço, segundo o Perna de Peixe, e causou no fim aí da relação deles, porque foi desgastando. Então, segundo o Perna de Peixe, o mestre Estilhaço acabou se recuperando, mas ele não quis voltar pro Dagu, porque com essas coisas pequenas, mas que foram desgastando a relação, ele quis voltar pro seu bando e seguir em frente. Mais tarde, o Dagu chega lá nele e pede pra ele ser um pajem, se não me engano assim que fala, pajem do casamento dele. Diz também que, primeiro, o mestre Estilhaço ficou muito feliz pelo seu ex-parceiro e que talvez essa tenha sido uma forma do Dagu se desculpar por tudo que aconteceu. E por fim, com o Perna de Peixe, a gente consegue descobrir que o nosso querido mestre Estilhaço é visto às vezes por Nova Berg e dando uma bisbilhotada pelos lagos, os, entre aspas,
cavaleiros de dragão solteiros. Digo solteiros para querer dizer que eles não têm um dragão. É esse o ponto que eu quero chegar. Mas, então isso dá a entender que o Mestre Estilhaço deve estar pronto para seguir em frente e começar de novo. E bem, minha gente aí, minha galera, eu realmente fico feliz que o Mestre Estilhaço tenha se recuperado, porque eu não queria que ele morresse. É um personagem assim, eu achava que ele tinha morrido, mas eu gostava muito dele. E eu tô me achando um cego, porque eu descobri isso ontem, tá ligado? Então, realmente, eu tô meio pasmo. Mas, como pode ser que tenha muita gente aí que não saiba, você aí que é meu inscrito agora e não sabia, você sabe. Você aí que não é inscrito, se gostou, você se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você receber o vídeo. E lembre-se, eu tô conseguindo postar por enquanto, mas eu não vou conseguir postar sempre frequentemente, porque, por exemplo, o vídeo de ontem eu demorei um tempão pra conseguir postar, e hoje provavelmente eu vou também, porque editar é complicado, galera. Mas enfim, deixa o like aí, porque isso fortalece muito e é o que me motiva. Deixa o like, se inscreve aí no canal, que vocês são quem me motiva aí. Mas vocês não comentem, né, seus sapatos, mas me motiva cada vez mais aí a continuar, porque, né, se ninguém assistir, não tem pra que trazer, né? Enfim, é isso, minha gente. Valeu, falou e até mais.